Salve, salve a você ligado, a você ligada, aqui no canal da Rolling Stone Brasil. Aqui quem fala é Felipe Grutter. E hoje tenho a honra de receber ela, Negrali. E aí, como é que você tá? Tô ótima, melhor agora. Que Obrigada, isso. Felipe. E como você bem notou, estamos gêmeos, né? Por acidente. Né, olha, a gente tá bem Mesmo parecido. lookinho. Só colorir aqui um pouquinho a cabeça pra E eu estampei aqui. estoar um pouco, isso. Mas estamos quase aí. Né, esse vídeo a gente tá gravando antes do lançamento do álbum, mas esse vídeo deve sair depois. Certo. Que você vai lançar o seu novo disco de inéditas, né? O Silêncio que Grita. E conta pra gente como surgiu essa ideia, como foi o processo criativo e como foi colocar ele aí no mundão. Cara, esse disco veio depois de um outro álbum que estava pronto, que eu ia lançar o ano passado, mas por um motivo que eu não acho que não preciso falar aqui, eu não pude lançar. Aí eu falei assim, caramba, bora pro segundo plano. Aí eu chamei o Drum, que eu amo trabalhar, que ele é da Yala Records, para ser meu diretor criativo. Eu falei, Drum, eu sei que você está ocupado, mas você precisa aceitar. Eu preciso fazer um álbum e tal, e contei toda a história para ele. Não, vamos fazer. E aí a gente combinou 2 campings, e aí saiu. Eu tinha 4 faixas, e daqui a pouco eu tinha 11, 2 dias de campo, no total, 11 no total. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, o outro disco que acabou não saindo foi necessário para poder fazer esse, e foi um plano de Deus mesmo, não ser aquele, ser esse. Porque esse disco foi muito abençoado, assim, foi de uma forma surreal, com todas as pessoas envolvidas, entendendo o propósito, me respeitando muito no estúdio, na produção, com tudo que eu queria falar. A gente não pensou se ia vender, não ficou pensando o que a gente vai fazer para poder... Aí a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, o que você quer falar? O que nós vamos falar, primeiramente? Aí eu falei, é isso, eu quero discurso, eu quero rap. Tem muita coisa que eu quero falar. Não só, esse disco não é só para mim, é de mim para o público, né? Porque eu falo sobre muitas questões, histórias e questões políticas raciais, empoderamento feminino. E abordei essas questões como um grito mesmo para as vozes silenciadas, que muitas vezes é imposta pela sociedade, pelo mercado, por essa correria que a vida tá, né? Que às vezes a gente se perde um pouco de que a gente o que falar. Às vezes tem tanta liberdade de poder, mas aí vem um medo também de vou falar e aí, o que vão dizer? Então eu senti essa necessidade, essa vontade, e foi na hora certa, porque eu criei essa liberdade, essa autonomia, e obviamente que eu contei com um grupo de pessoas muito especiais que me ajudaram a chegar nesse resultado. Então estou muito feliz e satisfeita com esse trabalho, assim. Ficou ótimo. E você mencionou que você já tinha 4 faixas, mas eram de, tipo, outras gravações anteriores? Ou foi nesse campo? Eu tenho muitas gravações anteriores, porque na verdade eu tenho tentado lançar um disco desde a pandemia ali, desde 2021. Eu saí lançando uns singles, né, para preparar o público. Eu lancei Comando, Eu Preciso Ir, Era Uma Vez de Liliane, Malagueta. Lancei essas 4 faixas porque eu tava mesmo, tipo, querendo entender o que o público queria. Até que eu falei assim, não, o que eu quero? Entendeu? Justo. Aí veio esse projeto do ano passado, que existiu um disco, existiu um projeto que ninguém sabe, o público não sabe, mas ele foi necessário para vir o Silêncio que Grita. Eu precisei passar também por essa coisa, por esse desgosto, para poder ter mais ainda a vontade de desabafar e de falar. Super. Então você acha que, tipo, por mais que você tenha descartado um trabalho inteiro, você acha que ele meio que ajudou nesse processo do... Foi necessário. Sei. Foi necessário. E você falou justamente, né, dessa pegada política, social, né? Você falou do empoderamento feminino e tal. Eu senti que esse seu álbum, né, pra mim, tenha sido talvez o seu mais político da sua carreira, assim, né? Que parece que, tipo, você tá muito falando sobre, né, tipo, questões da sociedade, questões de preconceitos raciais, né, etc e tal. Você sempre teve esse lado de denúncia, claro, mas nesse álbum novo eu acho que ele evidencia muito mais, né? Como foi essa sua decisão de trazer esses discursos de modo mais afinco, assim?
Sim, solo foi o disco mais politizado mesmo, de disco solo, depois do Hélio e Negrali, que foi em dupla. Eu acho que foi quando eu resolvi tomar a frente. Na verdade, eu acho que se eu tivesse tomado a frente de todos os discos, talvez todos seriam assim. A frente que eu digo assim, de escolher aquilo que eu quero falar e qual o conceito. Pela minha insegurança, não quero culpar, né? Eu já me senti muito manipulada, silenciada muitas vezes, mas eu também não posso deixar de me culpar, né? Porque eu acho que a minha insegurança fez com que eu deixasse na mão de outras pessoas que nunca iam saber o que eu quero, né, de verdade. Então, precisava de mim mesmo tomar essa posição. E chegou o momento, para mim, chegou aos 45 anos, né? Mas eu acho que nunca é tarde, acho que cada um tem o seu tempo. Então, eu estava muito segura. Estou muito segura, né? E eu estava no processo. Então, eu acho que é por isso, porque eu vim sem medo, porque muitas vezes também foi por medo de tipo, tem que fazer uma coisa mais light, dançante, as pessoas não querem, né, ouvir isso, eu não vou entrar aqui, eu não vou entrar ali. Então, também por conta disso, por preocupações externas de tipo superar expectativas que não eram minhas, que não tinha a ver comigo. Então, o que eu realmente sempre quis foi isso, né? Desde o sonho que eu tive com a Elza Soares também, eu acho que isso fortificou bastante, porque próximo do dia que ela faleceu, eu recebi um abraço. Ela veio no meu sonho, antes de eu participar, colocar a voz numa gravação Nossa. que ela fez. E aí, eu senti como se fosse passando, né, o legado, assim. E eu falei, não é isso. Porque a Elza, ela fez isso até o fim, né? E cantou até o fim. E lutou, foi voz até o fim. Aí eu falei, nossa, é meu exemplo. Ela, Nina Simone, de que o artista, ele deve sim refletir o seu tempo, deve sim se preocupar, fazer com responsabilidade a sua arte, né? Colocar, porque ele influencia, a gente influencia, Exato. né? E também porque eu senti falta também. Eu falei, eu quero ser essa pessoa. Então, em vez de eu ficar tipo, cadê? Então, vou fazer. Né? Não que não tenha, tem muita gente fazendo músicas hoje para refletir, para conscientizar, para empoderar, para acalentar, né? Mas eu falei, esse é o meu propósito de vida, sabe? Sempre foi. Se perdeu por um tempo, mas aqui estou de volta. Mas você se arrepende, de certa forma? Porque, enfim, você estava também abordando outros tópicos, né, nesse meio tempo, assim dizer. Eu não me arrependo de nada, porque eu sempre penso que tudo que eu fiz me levou ao que eu sou hoje, a chegar até aqui. Então, tudo foi necessário, né? Tem pessoas que precisam, às vezes, explorar, conhecer, bater a cara. Eu não sou mais essa pessoa, viu? Nossa, principalmente falando em relacionamento, tá, gente? Mas, enfim, eu acho que sempre é tudo necessário. Tudo a gente pode usar para ter resiliência é a palavra, sabe? Eu aprendi isso muito com a minha mãe. Sempre achei ela uma mulher, tipo assim, que com os limões faz a limonada e nunca desistiu, tá sempre em movimento, né? Tá sempre ali, é uma mulher de 76 anos que tem muita utilidade ainda dentro da nossa família, como nossa matriarca ali naquele grupo. Eu falo, mãe, a senhora é muito necessária, a senhora não tem noção. Então, tipo, é uma mulher preta ali, ó, que tá movimentando ali a família dela, aquilo que ela pode. E através da filha, pega o Brasil todo e o mundo todo, quem sabe? Demais. Esse álbum novo, né, chega a 7 anos, né, depois do Raízes, né? De lá pra cá, né, você trabalhou em singles, né, como você mesma disse. Mas como, né, tem sido essa sua caminhada artística, né? Por mais que você não tenha focado nesse álbum, né? Você fez muita coisa. Como tá minha vida artística? Eu tô agora fazendo um seriado, né? E filmando. Eu topei fazer porque não tinha como. Adorei a história, a minha personagem, não sei se eu posso falar muito. Mas, enfim, e tô também cuidando da minha própria carreira, né? Negrali Produções, bombando aí. Eu tô muito feliz que eu já quis fazer isso, né? Há anos atrás.
Só que eu ainda não tinha estrutura, não tinha expertise, não tinha experiência, e aí acabei cedendo, indo para escritórios com outros empresários. Mas Deus foi tão maravilhoso que hoje que eu estou de volta, né, nessa empreitada como empresária, eu tenho comigo de volta a pessoa que quando eu decidi, há 15 anos atrás, sei lá, 2005, acho, ser dona da minha própria carreira, ela estava comigo. E a gente se afastou, ela virou empresária, continuou nesse ramo, e ela não era desse ramo, é a Paula Dias, quero mandar um beijo para ela. E aí a gente se uniu de novo, assim, de um jeito assim, que eu não acredito. Então eu acho assim, um conselho que eu dou para as pessoas, sabe, que ninguém faz nada sozinho, então a gente tem que saber escolher as pessoas que estão ao nosso lado, escolher com quem a gente quer dividir o pódio, sabe, naquelas horas, porque às vezes tem coisa que trava, exatamente foi o lance do outro disco, exatamente porque tem pessoas envolvidas que não é para estar ali na hora do banquete. Então prestem muita atenção, que às vezes é um atraso de vida, entendeu? Tem gente que não é para estar do seu lado, vai te atrasar. Então isso é uma visão que eu tive também. O ano passado para mim foi um ano muito espiritual, onde eu me batizei no dia 7 de setembro, tanto que você falou assim, 7, por isso que eu até não entendi a pergunta, porque eu fiquei naquele 7. Faz 7 anos que eu... Temos 7 de novo. A numerologia é um número muito abençoado, né? E aí, eu me batizei no dia 7 de setembro, então o 7 tem uma coisa assim que fica ali. Eu achava que era o 8, agora eu vejo que não, que é o 7. Enfim. E aí é isso, eu acho que a gente tem que estar em volta de pessoas que têm o mesmo propósito. Que aí a coisa vai, sabe? Sim. É mais leve, com tantos desafios, eu consigo dividir com essas pessoas, sabe? A gente tá sempre trocando e é ótimo poder contar com elas. Obrigada, gente, todos vocês envolvidos nesse trabalho. Perfeito. E algo muito legal, né, no Silêncio, que foi meio que essa continuação, né, de Olha o Menino. O primeiro você gravou lá no começo dos anos 2000 com o Elião, no Guerreiro Guerreira, e agora você meio que continua esse legado, de certa forma, né, com o Djonga, né? E eu queria entender, por que trazer essa parte 2, trazer o Djonga, né? E como vocês construíram essa... Na verdade, a ideia foi trazer o Elião. O Elião foi o primeiro nome, eu entrei em contato com ele e tal, e ele tava sem disponibilidade na época. Eu falei, poxa, eu falei, tá bom, tudo bem, eu entendo. E na época eu precisava entregar, porque essa música já viria no disco anterior. E aí, só que acabou demorando, mas aí eu já tinha convidado o Djonga, não deu pra voltar atrás. Aí depois que a gente não podia contar com o Elião, eu falei, quem será? Eu fiz uma pesquisa. Primeiro eu falei assim, o Djonga foi o primeiro nome da atualidade, mas eu queria saber quantos anos ele tinha em 2004, que foi a época que o Elião compôs a música Olha o Menino. Ele tinha 10 anos. Aí eu falei, é ele. Nossa. É ele o menino. O que aconteceu com o menino? Não, o menino virou o Djonga. Mas eu não deixei de relatar dentro da faixa os problemas que a gente ainda vive depois de 20 anos, sabe? Que é o genocídio, né? É tanta história, né? Que a gente fica tão triste de ver assim, tantas mães perdendo seus filhos assim à toa, de uma forma tão violenta. Então eu não podia deixar de falar, e foi uma ideia genial a gente fazer essa releitura, porque é uma das músicas do passado que as pessoas mais, sabe, ficam perguntando, questionando, falando, repostando. Então, acho que eu escolhi certo. E eu escolhi o Djonga também, o cara certo, que foi muito fofo comigo. Tipo, desde a primeira vez ele falou, claro, rainha, claro. E foi lá gravar no dia da gravação. Opa, vamos! Gravou, gravou rápido. Chegou no dia do clipe, ele foi, né? O dia do clipe foi um pouco mais difícil bater com a agenda dele, mas quando bateu, ele estava lá, todo solícito, todo educado. É tão bom trabalhar com gente assim, tanto ele quanto a Glória Groove e a Lineker, que estão no disco, são pessoas muito especiais para mim, porque sempre, tipo, me deram maior valor, assim, sempre que encontravam comigo, eu falava, nossa, você é referência nas suas músicas. Então, e eu sempre admirei também o trabalho deles. Falei, nossa, fechou. Quando tava os três, assim, são eles. Lindo demais. Então, fica a intimação, né, Elião? Você e a Negrali tem que fazer o Olha o Menino 3 agora. Não, e eu entrei em contato com ele pra falar, Elião, vamos fazer o show, porque fez 20 anos, em 2024, que a gente lançou o CD Guerreiro Guerreiro. Só que tava tarde demais. Putz.
E aí a gente ia entrar em contato com as casas, né? Principalmente Sesc, que adora quando tem um título, 20 anos do Guerreiro e Guerreira. Eu falei, meu Deus, como alguém que me lembrou que fazia 20 anos. Eu falei, por que raios eu não lembrei disso antes pra gente preparar com antecedência? Mas eu acho que também não, né, nada impede da gente fazer. Mas aí eu tava mergulhado nesse disco e tal. Falei, putz, agora eu vou ficar entre fazer minha turnê e 20 anos de Guerreiro e Guerreira, não vai dar. Mas quem sabe, né? Porque que disco lindo, gente. Sim. Que disco lindo, Baita Guerreiro e disco. Guerreira. Eu tenho muito orgulho desse disco. Lindo, lindo. Eu amo também a do... Ih, agora não sei se tô confundindo os discos. Mas a do Mano Brown, né? É desse, né? Isso, ufa. que tem periferia. É. Nossa, muito lindo esse legal disco, também. muito Tem o lindo. feat do Brau, teve do D2. Aham. Foi bem especial esse disco. É que eu também tava pensando do Caetano, só que do Caetano é do... Foi 2006, o segundo, que né? foi Negra Livre. Isso. Que foi o disco mais pop, foi meu primeiro disco da carreira. Aham. Que foi um disco também muito legal, assim, tipo, eu cantei de um jeito que eu falei, meu Deus, eu tô alcançando essas notas, porque eu fiz o desvio de septo, e que eu tinha, ficava bem abafada a minha voz, e aí abriu, né, e eu refiz o desvio de septo de novo, 2, 3 anos atrás. Sério? É, porque Nossa. volta. Putz. Só que na primeira vez eu fiz não só o desvio, eu fiz a rinoplastia, né, eu me arrependo um pouco, porque se desse errado, quando a gente é nova, novo, a gente não imagina. E aí a minha maior tristeza foi depois que minha filha nasceu. Ela não vai parecer comigo. Por que eu vou fazer isso? Por quê? Quando eu assisti a Antônia, a ponta do meu nariz caía. Sabe aquelas pontinhas aqui, quadradinha, que faz assim? Que o tamanho dele era perfeito. Então, o clipe Você Vai Estar na Minha, eu não tenho ali, era linda, maravilhosa. Só que eu via um perfil no seriado que você não consegue ver. Você tem que se virar, você não consegue ver. É só nesse perfil que você não se vê que eu percebia que a ponta caía. Então eu só queria que essa ponta não ficasse caída de perfil. Só isso. Ainda bem que a médica era maravilhosa, ainda bem que deu tudo certo. Eu me amo do jeito que eu sou, mas eu não faria. Nossa, eu trabalharia a minha mente pra gostar da minha ponta caída. Falo pra minha filha, quando ela vê, eu não pira. Você viu a minha filha? Não. Perfeição, mas eu morro de ciúmes que as pessoas falam que ela parece com a Isa. Sério? Puta Já falei isso pra Isa, a Isa falou, imagina, era a sua cara! Tipo, eu vi foto assim, mas não Ela é linda, é uma muita atenção. musa.